pessoal, estamos chegando com um novo episódio do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Lembrando que é uma iniciativa do PT de Nova Friburgo e hoje recebendo no nosso estúdio a querida Ana Carolina Ramos Campos, mais conhecida como Carol. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Um prazer conhecê-la, conhecer esse espaço. Um prazer estar falando com vocês todos. Meu nome é Ana Carolina Ramos Campos, mas conhecida como Carol, do PV. Bem, estou estudando para me formar em História, licenciatura. Olha, corajosa, hein? Que coisa boa! Eu sou garçonete, fui durante 14 anos da minha vida costureira e nunca deixei de ser garçonete, porque eu sempre trabalhei em 2 empregos. Aí, quando passei dos 30, eu falei, não, tá na hora de eu botar o pezinho no freio, vamos trabalhar só no emprego só. Aí, eu resolvi ser garçonete. E vivo sempre colada com o PV, desde 2006. E fui secretária do PV em 2006, me afastei em 2010 para ter filho, casar, essas coisas. Mas, em 2019, com tudo que estava acontecendo no Brasil, com esse nascimento do fascismo, essa polarização, eu fui de novo, obrigada praticamente, porque eu não conseguia ver isso calada. Voltei de novo ao partido, bati na porta do PV e falei, olha, não dá para a gente ver a política como está e ficar quieta. Então, engolir, né? Engoli seco. Então, como obrigação, como cidadão brasileiro, eu quero voltar de novo à política. E eles me abraçaram e vamos começar a fazer política. Vamos falar bastante sobre o PV, mas eu queria que você falasse para quem está em casa assistindo nosso podcast, que você me contou nos bastidores que você não é friburguense. Conta um pouquinho sobre essa trajetória da Carol. É engraçado. Ó, eu vou falar um pouquinho, bem resumido, da minha árvore genealógica. Parte de pai, todo mundo é paraense. Por parte de mãe, minha mãe é mineira, minha tia é do Espírito Santo, meu tio é baiano. Olha! Você vê. Mistura boa, né? Nós somos brasileiros mesmo. É isso aí. E meus primos são cariocas. Quando minha mãe estava grávida de mim, eles resolveram visitar a família por parte de pai. Aí me tiveram lá, mais ou menos com 6 meses, mais ou menos. Voltamos para o Rio de Janeiro. Vivemos no Rio de Janeiro até 2003. Eu tinha 13 anos. E subimos a serra porque a gente não resistiu. A gente passava as férias aqui e a gente... Isso que eu ia te perguntar, você já conhecia um Friburgo, então? A gente passava as férias aqui, então a gente se cativou, se apaixonamos e viemos. Porque esse lugar aqui é maravilhoso, as pessoas são maravilhosas. O que mais te encanta em Nova Friburgo, Carol? Olha, só as cadeias de montanha já me faz me apaixonar nesse lugar. Os rios, o ar, você chega aqui, você respira. Se você sair da rodoviária no Rio de Janeiro, você quase morre. Aqui o ar é diferente, a água é diferente, o sorriso das pessoas é diferente. É isso que cativa as pessoas de fora. Isso é muito legal, né? Porque assim, é raro você ouvir da boca de uma pessoa que não é de Nova Friburgo, né, que venha visitar Nova Friburgo e não se encante por Nova Friburgo. É muito raro isso acontecer. Até porque realmente Friburgo é uma cidade muito bonita, uma cidade acolhedora. Né? Como você disse aí, é um sorriso diferente, o sorriso friburguense é diferente. Não, e tipo, toda vez que eu vinha para cá, eu me encantava por causa que a gente ia para Lumiar, para São Pedro, para as cachoeiras, e a gente se encantava, o friozinho da serra, a gente vestia aquele casaquinho de noite, e a coisa que a gente não tem no Rio, é tudo corre-corre, a gente não consegue nem saber quem é o vizinho, e aqui não, aqui todo mundo se encontra no centro, todo mundo se abraça, e aí, amigo, quanto tempo que a gente não se vê, e aí, fulano, beleza? Isso é uma coisa que a gente não vê em cidade grande. É verdade. E é isso que é encantador, a gente tem toda a modernidade que tem numa cidade grande, mas esses detalhes nunca se apagaram aqui nessa cidade. Entendeu? E é isso que eu gosto aqui. É bacana. Eu estive no Rio de Janeiro esse final de semana, né? E uma amiga me perguntou assim, Jaque, você teria coragem de morar aqui no Rio de Janeiro? Nova Friburgo eu já moro. Aqui no Rio de Janeiro, eu respondi imediatamente, não. Adoro o Rio de Janeiro, sou apaixonada, mas para passear, né? Como turista. Eu já morei uns 3 meses em Niterói, não me adaptei muito por conta do calor, dessa questão desse movimento, do trânsito, dessa loucura que você acabou de pontuar muito bem. Ninguém se conhece, né? E aqui em Friburgo é muito diferente. Eu amo minha cidade, sou apaixonada por Nova Friburgo.
E, assim, tanta luta, né? Hoje tem um trabalho reconhecido, as pessoas, né? Como você falou muito bem, Carol, você passa na rua, oi, Jaque, oi, Carol, as pessoas sabem o seu nome, isso é legal, Isso é bacana. isso é muito Eu bacana. tenho minha família que mora no Rio, eu tenho todos os meus parentes moram no Rio, só mora eu, minha mãe e meu irmão aqui em Friburgo. Temos casa lá que tem de herança, as coisas. Pergunta se eu quero morar. Pergunta se eu quero ir para lá. Eu Quer não voltar? largo de jeito nenhum, eu não largo Friburgo por nada. Essa cidade é maravilhosa. Apesar de todos os problemas que ela tem, tudo tem solução aqui, entendeu? Ainda tem tudo solução aqui. E vamos falar sobre isso agora, né? Já falou aí um pouquinho sobre esse amor por Nova Friburgo, já tem o coração friburguense. Carol, vamos falar um pouquinho sobre a questão de melhoria dos serviços públicos municipais. Como que você vê isso aqui em Nova Friburgo, né? Você que faz parte do partido, né, do Partido Verde, do PV, fala um pouquinho pra gente. Eu utilizo o público daqui de Friburgo. Meus filhos são de escola pública. Eu não tenho plano de saúde, utilizo o Raul Sertão e os postos de saúde quando eu necessito. Eu utilizo o transporte público, então eu sei onde tem um problema, eu vejo a reclamação, eu sinto as reclamações, eu sei o que é passar 6 horas esperando um atendimento médico, quando chegar a ter um equipamento quebrado, ou aconteceu de um médico ter que faltar e não ter nenhum outro para colocar no lugar. Eu sei o que é você estar internado no Raul Sertão e não ter medicamento. Já teve vezes de eu passar no Raul Sertão e a enfermeira falar, está vendo por que está doendo? Porque eu não tenho uma agulha própria para esse tipo de medicamento. Então, eu sei onde dói no povo friburguense. Eu sei o que é você esperar 2 horas por um transporte público e esse transporte vir lotado. Ou sucateado, né? Com ar-condicionado quebrado, sucateado, quebrado no meio do caminho, quebrar no meio do caminho. Então, eu sei a dor que um friburguense passa. Eu trabalhei 14 anos como costureira. Eu sei o que é ficar ali naquela máquina, sofrendo o dia inteiro. No dia que não tem aula na creche, você se matar procurando alguém para tomar conta dos seus filhos. Então, esses problemas eu sei. Tem solução? Tem solução. Mas eu fico me perguntando, será que os governantes querem achar a solução? Porque, muitas das vezes, as soluções desses problemas não trazem voto. O que traz voto é festa. O que traz voto é jogar asfalto em tudo quanto é lugar. É isso que traz voto. Um projeto mesmo de qualidade não traz voto. Uma melhoria no transporte público não traz voto. Então, o que acontece? Temos estradas sendo jogadas asfalto em cima, mas esquece que nós estamos em pleno século XXI. Precisamos de asfalto com drenagem. Precisamos de asfalto, precisamos de a urbanização seja voltada para o meio ambiente. Precisamos que a cidade se adapte aos extremos dos problemas climáticos. Hoje nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul algo que há 10 anos atrás a gente via muito aqui em Friburgo. Só que a gente tem que fazer muito mais porque a gente tem que acompanhar essas mudanças climáticas. E a cidade de Nova Friburgo não tem isso. O Raul Sertão, nós vimos na pandemia, não tinha capacidade nenhuma para atender as pessoas doentes. Os funcionários estavam dando as tripas e o coração ali. E, mesmo assim, não conseguiam atender os pacientes. Até hoje. Hoje, a minha mãe, minha mãe amada do idolatrada, salve, salve, a minha mãe foi no Raul Sertão. Ela desistiu de ser atendida. Porque ela falou, Carol, a fila estava de dar a volta no hospital para ir para triagem. Para triagem? Para triagem, para fazer a fichinha, como a gente diz. Então, Friburgo está pedindo, pelo amor de Deus, os governantes têm que entrar com ações. E você falou uma coisa, Carol, vamos falar no próximo bloco, mas já vou deixar aqui, né, a ponte. Você falou muito sobre essa questão de meio ambiente, essa questão das mudanças climáticas, que é algo que está acontecendo real no Brasil. Coisa que, anos atrás, muitas pessoas, quando se falava nisso, não, pelo amor de Deus, isso nunca vai acontecer no Brasil, essa questão climática, e a gente está vendo a situação muito triste, muito séria no Rio Grande do Sul.
já passamos por essa questão climática em 2011 aqui em Nova Friburgo. Logicamente, não se compara ao que o Rio Grande do Sul hoje está passando, mas também foi muito triste, logicamente, que foi muito, muito pesado e por conta dessa questão. E sabemos que uma das bandeiras do PV, né, do Partido Verde, é essa questão ambiental e vamos falar já sobre isso. Pessoal, segura aí que já voltamos com o nosso segundo bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Muito bem, pessoal, voltamos com o nosso segundo bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. E Nova Friburgo pode muito mais, tenho certeza absoluta. Recebendo hoje a Ana Carolina Ramos Campos, mais conhecida como Carol, e falávamos sobre meio ambiente, sobre essa questão climática. E uma bandeira muito forte do PV, né, do Partido Verde, é a questão do meio ambiente, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olha, eu estava aqui em 2011, entendeu? Graças a Deus não foi atingida, que eu morava no bairro que foi pouco atingido, mas eu vi coisas que nenhum ser humano merecia ver. Eu vi caminhões de corpos, eu vi pessoas desesperadas que perderam tudo, amigos meus perderam tudo. Então, e a gente, em 2011, a gente estava totalmente despreparado. Não tínhamos sirene, não tínhamos área de refúgio. Hoje em dia nós estamos preparados com isso? Estamos. Mas como é que vai ser? Toda vez que tiver uma chuva forte, aquelas pessoas de baixa renda vão perder tudo e vai ter que reconstruir tudo do zero? Então, o que o PV propõe? O PV propõe, primeiro, uma urbanização com consciência ambiental. É muito mais fácil você plantar uma árvore que você construir uma casa. Segundo, tirar essas pessoas de área de extremo risco. Hoje, para tu imaginar, a maioria da população não sabe, mas temos 40 mil famílias, 40 mil pessoas, desculpa, 40 mil pessoas em área de extremo risco. Aqui em Friburgo. Aqui em Friburgo. Nossa, é um número muito grande. Muito grande. Tem bairros inteiros que estão em áreas, praticamente estão em áreas de extremo risco. Recolocar essas pessoas em lugares habitáveis. Tivemos lá a Terra Nova, só que foi tudo feito de uma maneira corriqueira. Lá não tem uma escola, lá não tem uma creche, lá mal tem ônibus. Não tem uma quadra, não tem uma um quadra, posto de saúde. Não tem nada. Colocaram todo mundo, um cadinho de cada bairro ali que perdeu as casas, e colocaram ali dentro. Pessoas que um dia antes nem se conheciam, nem sabiam quem era. Exatamente. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que começar a olhar e ver os pontos negativos. Nós temos um arquiteto que ele é especialista em urbanização combinada com o meio ambiente e com catástrofes ambientais. Então, ele propõe asfalto permeável. Ele propõe construção de casa, tem que ter uma licença ambiental de qualidade. Hoje, todo friburguense, se acordar cedo no dia de semana e no final de semana, vai ver um caminhão de madeira saindo de Friburgo. De onde está vindo essas madeiras? Será que elas têm licença? Hoje, eu vejo construções de luxo sendo construídas em área que não podia ter nada, perto de nascente. Então, são coisas que a gente tem que olhar e são coisas sérias. As pessoas brincam, não, eu sou uma árvore. Gente, eu sou uma árvore hoje. Amanhã vai ser o barrão que está descendo. Exatamente. São o rio que está transbordando. As pessoas pensam assim, mas é uma bobeira, jogar um papel de bala no chão, um papelzinho. Aquela plantinha ali, é uma plantinha, é uma árvore. Mas, gente, olha tudo que está acontecendo no Brasil, tudo que a gente passou aqui em Nova Friburgo. Mais uma vez a gente volta na situação, né, que é o momento atual do Brasil, a questão do Rio Grande do Sul. Se lá atrás existisse uma conscientização, uma educação, um plano ambiental, muitas coisas poderiam ter sido evitadas. Estou mentindo? Não. Para você imaginar, eu não lembro direito a data, eu não lembro se é em 2002 ou em 2008, mas todos os municípios do país tinham que ter um plano ambiental. Vai lá na prefeitura ver qual é o último plano ambiental que teve. Nunca existiu. Não tem. Surreal. Aqui em Friburgo nunca teve. Não nos últimos anos. Entendeu? A Secretaria de Meio Ambiente libera
condomínios perto em lugares em lugares proibidos. Não existe fiscalização. Não existe fiscalização. Que Os brownies está aí para provar. A cascatinha está aí para provar. Qualquer tolo vê. Então, são certas coisas que deveriam dar valor que não dão. Até porque, né, de repente, uma pequena obra aos olhos dos governantes, seja o governante que for, uma pequena obra não vai interferir na natureza. Gente, não é de hoje que a natureza está pedindo socorro. Não é de hoje. Ela só está perdendo a paciência. Exatamente. Não é de hoje que ela grita por socorro. Infelizmente, hoje não existe, sabe, a conscientização, a educação ambiental nas creches, que deveria começar lá dos pequenos, né? E passar pelas São poucas escolas municipais em Friburgo que têm matérias que tratam desse tipo de coisa. E as outras ficam só ali, em ler um livro, estudar sobre aquela matéria em livros e nunca colocar em prática. Eu tenho um colega meu, o Vili, ele, alguns anos atrás, ele pegava alunos dele e ia para a Via Expressa limpar a Via Expressa. A gente tirava sacos e mais sacos de lixo para poder conscientizar aqueles jovens que precisam manter a natureza limpa. Entendeu? Muitos colégios não têm esse tipo de educação ambiental. Vamos manter as salas limpas, vamos manter as ruas limpas. Então, eles não têm isso. Hoje é muito difícil, né? A gente vê o ser humano passando de carro, está lá dirigindo o seu carro, abre a janela do carro. Eu vejo muito isso na Avenida Governador Roberto Silveira, que é uma avenida que eu frequento, que eu passo diariamente. Abre o vidro do carro e joga o papel, o copo de Guaravita, né, que é famoso, você vê pelas ruas de Nova Friburgo. Estou dizendo Nova Friburgo porque é a nossa realidade, a nossa cidade. Né, o podcast aqui está abordando coisas de Nova Friburgo, né, temas de Nova Friburgo. Então, assim, gente, qual é a consciência do ser humano? O ser humano ainda tem essa consciência? Você está dentro do carro, gente, deixa o papelzinho ali e vai descartar em local, né, apropriado. Consciência tem. Sabe por quê? Já aconteceu comigo umas 7, 8 vezes, algumas vezes, de o ser humano e fazer assim, puf, a minha filha revoltada, pega o papel, você é um porco, que não sei o quê, isso é coisa que se faça com a rua da minha cidade. Assim Ela tem quantos anos? Minha filha atualmente tem 10, mas ela faz isso desde pequenininha. Olha só. Mas então, consciência tem. Só os nossos governantes que não colocam em prática. Mas porque também já vem uma educação de casa, né, Carol? Educação de casa. Você já tem essa consciência ambiental, essa consciência de proteger a natureza. E também eu acho que, logicamente, que a gente cobra isso nas escolas, nas creches, mas isso também precisa partir de casa, dentro de casa. O pai, a mãe, a avó, o avô, independente de quem cria aquela criança, é educar e mostrar que realmente a natureza ela precisa ser respeitada. Porque você falou muito bem, a natureza está revoltada. Né? Essa revolta toda é porque o ser humano não cuidou como deveria cuidar da natureza. Ela não perdeu existe a paciência. Um plano de meio ambiente, né, ambiental em Nova Friburgo, é uma coisa assustadora. Uhum. Em 1976, se eu não me engano, na década de 70, os cientistas já se reuniam e disseram: nós vamos ter mudanças climáticas. Os cientistas estudaram e disseram: a partir de 2022 teremos mudanças drásticas. E ninguém fez nada. Quem mais sofre são os países que antigamente eram ditos países do terceiro mundo. A gente está perdendo bilhões por ano por causa dos problemas climáticos. E não é só dinheiro. Olha quantas pessoas morreram no Rio Grande do Sul. Sim. Olha quantas pessoas morreram em Friburgo em 2011. Olha quantas pessoas estão morrendo. Quem mais sofre com isso é a baixa renda. Porque amanhã, aquelas pessoas de classe média alta vão construir sua casa. Vão gastar um dinheiro, mas vão reconstruir suas casas. Mas aquelas pessoas que são de baixa renda, não tem como. Se o Estado não ajudar, não tem como. Eles não têm mal, têm o que comer. As pessoas de baixa renda de Nova Friburgo não têm a estrutura para poder reconstruir casa. E uma outra coisa que você falou, né, Carol, que é interessante, é essa questão
da tragédia climática, mas não é só aquele momento, tem o pós também, o pós-traumático. Né? Quantas pessoas que até hoje aqui em Nova Friburgo, pessoas que eu conheço, pessoas próximas, que quando começa a chover muito forte, por mais... A gente chora, exatamente, a gente por mais entra em que não pânico. esteja no local, né, numa residência com perigo, mas vem aquele filme de terror de 2011 e as pessoas ainda estão traumatizadas. Então, assim, além disso tudo que a gente está falando ambiental, climático, precisa existir um acompanhamento psicológico que não existe, que não tem, porque essas pessoas estão traumatizadas. Imagina também agora as pessoas do Rio Grande do Sul vão passar pela mesma situação que os friburguenses em 2011. Olha, eu conheço amigos meus que surtaram, literalmente surtaram, e até hoje não voltaram a ter eixo desde 2011, porque perdeu filho, perdeu parente. Então, não volta mais para o eixo. E tem aquelas pessoas que têm o trauma pós-traumático, né? Meu caso, por exemplo, quando começa a chover muito, eu não durmo. Eu posso estar no melhor lugar do mundo, mas eu não durmo. Eu fico com medo. Eu fico com medo não só por mim, eu fico com medo para as pessoas que estavam em volta. É empatia, né? Uhum. O que a gente viu, o que a gente viveu em 2011, eu não quero que nem meus inimigos vejam. A gente viu muita coisa ruim, muita coisa pesada. Então é por isso que o PV sempre fala: vamos cuidar do meio ambiente. A nossa bandeira desde a década de 80, quando a gente foi fundado, foi vamos cuidar do meio ambiente. Precisamos disso. Precisamos, porque senão a conta vai vir ali na frente. Os nossos filhos, eles falavam na época que eram nossos filhos, agora são nós que estamos pagando a conta. Então, se a gente não resolver agora, amanhã ou depois, se não existir Friburgo, a natureza de Friburgo vai existir. Se não existir a gente, a natureza vai existir. É a gente que tem que cuidar do planeta, não é o planeta que tem que cuidar da gente. Exatamente. Entendeu? Parece que os papéis estão se invertendo, né? Justamente. Teremos mais assunto. Terceiro bloco está chegando. Fiquem aí que eu já volto com a Carol. Muito bem, pessoal. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Hoje recebendo, já vou falar diretamente, Carol, aqui no nosso estúdio, né? Ela que é vice-presidente do PV, do Partido Verde, um partido que tem aí como a bandeira principal o meio ambiente. Já falamos bastante sobre o meio ambiente. E a gente estava conversando aqui em off, né, Carol, sobre também a questão das áreas de lazer de Nova Friburgo. Áreas de lazer também tem bastante a ver com natureza, com o meio ambiente, mas aqui em Friburgo, áreas de lazer é uma coisa meio escassa, né? É o que eu estava até conversando com você assim, off. Para criança até 12 anos ainda tem alguns lugares que tem parquinhos. Não são todos os bairros, Nem todos né? os bairros têm. Muitos também, quando tem, estão quebrados. E a partir de 12 anos, o que a criança tem para fazer em Friburgo? Nada. A criança tem... As quadras de Nova Friburgo estão sucateadas. E quando tem quadra inteira, não tem nenhum profissional que possa ajudar a orientar essas crianças. Eu tenho um filho adolescente, ele tem 14 anos. Ele gosta de basquete, joga basquete. Sabe o que eles fazem? Eles se reúnem entre eles e vão numa quadra que é praticamente no meio do mato para poder jogar basquete. E sozinhos, sem nenhum adulto, porque lá não tem segurança, lá não tem luz, lá não tem nada. Então é assim que eles jogam basquete hoje em dia. E é assim que as crianças vão se virando hoje em dia. Para praticar um esporte. Para praticar um esporte. Não tem uma orientação, não tem o que acontece em Friburgo é o seguinte: eles acham que as crianças elas têm que ter aquelas 5 horas de aula e acabou. Não é isso. A criança, pelo menos até os 16 anos, elas têm que ter um período de lazer, um período de estudo. E o lazer não está tendo em Friburgo. Você não vê as crianças fazendo nada produtivo em Friburgo. E esse é o problema, porque cabeça vazia é a oficina do demo. Criança, quando chega aos 14, 13 anos, como não tem nada para fazer, vão sendo colhidas pelo tráfico, vão sendo colhidas pela criminalidade. Hoje em dia, se você for para esses lugares periféricos, você vai ver que tem crianças entrando nesse mundo. Por falta de opção. Por falta de um esporte, de uma cultura, de um livro, né? Uhum. É o que você falou, né? A escola, logicamente, que ela é importantíssima, a creche também, mas tem que ter o pós, né?
aquilo que realmente a criança ela se identifica. Quantas crianças em Friburgo, né, tem a que se identifica com basquete, a que se identifica com vôlei, a que gosta de uma capoeira, a que gosta de tocar um instrumento, mas às vezes não tem a oportunidade. Não tem né? oficina nas escolas que peguem essas crianças. Nem no municipal, nem no estadual. As crianças ficam largadas meio expediente. Qual é a proposta do Partido Verde? Botar a escola em período integral. Botar essas crianças para trabalhar. Não trabalhar fisicamente, mas trabalhar isso aqui. Psicologicamente, o mental, né? Está com a Um cabecinha esporte, um lazer, uma cultura. É isso que a gente tem que trabalhar nas nossas crianças. Porque depois dos 16, 18 anos, elas entram no mercado de trabalho com uma cabeça muito melhor. Eu fiz, na minha infância, oficina Escola de Arte no Nova Friburgo. Ainda tem. Fui lá pedir uma vaga para minha filha para teatro. Como eu falei no início, tudo eu uso pelo público. Sabe quantas pessoas tinha na minha frente? 300 crianças. Eu nem fiz a inscrição. 300 crianças para fazer espera por anos, né? 300 crianças para poder botar minha filha no teatro. Ou seja, não tem essa estrutura em Friburgo. Qual é a solução? Gente, a oficina Escola de Arte deu certo? Vamos multiplicar. Vamos botar uma oficina em cada escola municipal para essas crianças poderem trabalhar. Como eu falei, não trabalho físico, mas sim o mental. Eu tenho certeza que vai sair cidadãos muito melhores do que somente passar a matéria no quadro e as crianças fazerem. Escola é importante? Escola é muito importante. Mas não é só isso, a gente não vive só disso. Como diz a música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Isso aí. As crianças também necessitam disso. É importante, né? Importantíssimo. A cultura, o esporte, senão a gente vai perder os nossos jovens para a criminalidade, para o alcoolismo. É o mais fácil, né? Quantas vezes a gente não vê, sexta e sábado à noite, crianças de 15, 16 anos tropeçando de bêbados na rua? Eu que trabalho até tarde, eu vejo. Adolescentes saindo tropeçando de bêbado na rua. Tenho certeza que se eles passassem o dia inteiro no colégio, praticando um esporte, praticando um lazer, eles não estariam nesse estado. Nossos jovens estão abandonados em Friburgo e precisamos olhar por eles. E até, Carol, é muito importante, né, a gente ressaltar aqui no nosso podcast que nós temos muitos talentos em Nova Friburgo, né, de vários setores. E, às vezes, né, uma família que não tem condição, que não tem renda, tem lá o seu filho, tem lá a sua filha, que tem um desejo de praticar um esporte, que tem um desejo de fazer uma aula de canto, fazer um balé, mas a família não tem condições de pagar no particular. Então, realmente falta isso no público, dividir isso em distritos que seja, né? Não tem como fazer agora em todos os bairros? Ok, a gente entende. Mas tem que começar, tem que dar o primeiro passo. São quantos distritos? Faz em cada distrito. Começa por aí, mas tem que começar. Nossos jovens realmente não podem ficar na situação que estão. Os colegas do meu filho, eles se reúnem para fazer batalha de rap. Eles gostam de rap. E eles fazem sozinhos, eles se virem sozinhos. Mas não seria muito mais bonito, muito mais bacana se tivesse um professor ali juntando um profissional ali juntando a galera para poder fazer isso? Isso em cada escola. Você falou em cada distrito. Não sai caro para o município. A gente tem verba federal destinada a isso. Para poder fazer em cada escola um espaço de cultura. Uma nova oficina, escola de arte em cada escola. Perante aquilo que os alunos gostam. Nós temos profissionais maravilhosos em Friburgo. Muitos. Nós temos verbas federais que podem ser utilizadas para isso. Só basta querer. Porque verba, você colocou muito bem, existe para esse tipo de trabalho, para esse tipo de incentivo às nossas crianças, aos nossos jovens. Não adianta querer fazer um domingo de lazer lá na Via Expressa, achando que está pegando toda a população, porque não tem lógica, né? Isso aí eu canso de falar. É legal, a iniciativa mas aí só vai pegar o pessoal da Via Expressa, ali do centro, de Olaria. Uma vez por mês. Uma vez por mês. É uma iniciativa legal, não estou criticando de maneira nenhuma, mas precisamos que os outros bairros, os outros distritos
também sejam contemplados, porque não tem como uma família de baixa renda pegar lá a sua família, a mãe vir com 3 filhos Do Rio Grande. de Rio Grandina, de Conselheiro, pagar transporte público para chegar na Via Expressa. Não tem gente que não tem condição de pagar, gente, o transporte público. Isso é uma realidade de Friburgo. E isso daí que ele fez é só uma agulha do que deveria estar sendo feito. Esse negócio da oficina escola de arte em cada escola. Botar como o mesmo projeto que tem na Via Expressa, pô, deu certo. Vamos ver um espaço em cada distrito para poder fazer. Exatamente. A oficina escola deu certo? Vamos ver em cada distrito para poder fazer. Que deu certo, Espaço multiplicar. tem, profissionais de qualidade temos, verba federal temos, o que está faltando é interesse público. O que está faltando é interesse dos nossos governantes. O que está faltando é a população friburguense chegar e cobrar dos nossos governantes. Olha pelos nossos jovens, senão nós vamos perder essa geração. E é uma geração que está pedindo socorro, né? Está pedindo atenção, está pedindo aí realmente um espaço. E é uma geração com um talento tão grande. Eu vejo aqueles meninos, os amigos do meu filho, as crianças. É um talento tão grande que eles têm gritando para poder pular para fora. Vocês não têm ideia. E é uma coisa bonita de se ver. É a cultura deles. Pô, eles cantando rap, eles jogando basquete, eles cantando outros tipos de música, tocando violão, tudo sozinho, ouvindo podcast na internet, ouvindo tutoriais na internet, eles estão aprendendo sozinho, porque não tem ajuda do Estado. Isso são aqueles que ainda se interessam. Na força de vontade, né? Na força de vontade, na garra no peito. Porque tem muitos que se perdem. Exato. Porque estão lá o dia inteiro, sem nada para fazer, se perdem. Vê a dificuldade que está tendo de casa, se perdem. Exatamente. Carol, você me passou aqui, a gente falou muito sobre essa questão, né, de famílias de baixa renda, famílias que não têm condição de dar aí um momento cultural, de esporte para o seu filho, enfim. Você me passou a questão da promoção social e econômica das 6.000 famílias, né, que vivem abaixo da linha de pobreza aqui em Nova Friburgo. Fala um pouquinho sobre isso aí, para encerrar o podcast. Isso aí foi levantado pelo CRAS em Nova Friburgo. São 6.000 famílias de baixa renda, são 6.000 famílias de miseráveis em Nova Friburgo. Eles não têm renda nenhuma, eles estão se virando com o que têm. O que os governantes poderiam fazer? Abraçar essa galera. Vamos dar estrutura para a família, vamos dar cesta básica, vamos dar lazer, vamos dar esporte. Eles não querem só o dinheiro do governo federal. Eles querem toda essa estrutura, eles precisam dessa estrutura. Porque o dinheiro do governo federal não dá para pagar um aluguel, e essa gente não tem casa própria. A maioria dessas pessoas não tem casa própria. A maioria dessas pessoas não tem emprego nenhum, ninguém da família trabalha. A maioria dessas pessoas tem filhos em faixa de 13, de 5 anos, então são filhos pequenos. A cidade não está dando suporte para eles. Eles precisam de cesta básica, eles precisam de escola, eles precisam de material escolar. Material escolar que era para ser dado em fevereiro foi dado semana passada, e o prefeito ainda teve cara de pau de colocar no Instagram dele. Falei, gente, isso aqui era para ser dado em fevereiro. Já estamos quase na metade do ano. Agora, tu imagina uma mãe que tem 5 filhos comprar material escolar para os 5 filhos. Qual é a condição de que começou o ano letivo, tem que ter o material, né? Tem que ter o material. Se o governo não deu, tem que dar um jeito de comprar, né? Tu imagina. E essas pessoas de baixa renda não têm capacidade de se virar sozinho. Não adianta. Eu acho, Carol, assim, com uma grande certeza, na verdade, é que estou me colocando nessa situação também, a gente vive numa bolha social tão grande que a gente acha que essas famílias realmente de baixa renda, essas famílias na vulnerabilidade, na pobreza, não existe em Friburgo. Mas não existe. As pessoas acham isso, não existe, mas existe sim, gente, é a nossa bolha. Galera que vive na bolha, sobe Cordoeira, vai lá no lugar chamado Favelinha lá, é chão batido, é geladeira vazia, quando tem geladeira, filho. Vai lá no Alto de Floresta lá, vê quanta gente abre a geladeira, só tem água. Existe pessoas passando dificuldade em Friburgo? Sim. São muitas, né? E são muitas. São muitas. Mas é aquilo que eu te falei, nós, seres humanos, às vezes temos essa péssima maneira de viver numa bolha. Mas essa bolha a gente precisa furar. Aquele carro de vidro fumê que as pessoas que vivem na bolha passam, não dá para olhar aquela pessoa que está na rua catando latinha.
Só quem olha para aquela galera que está andando, catando latinha é aquele pessoal que anda na rua, que anda de ônibus. Isso aí. Entendeu? E friburguense. E tem uma classe social em Friburgo que realmente despreza. São invisíveis, né? Não, despreza. Não queria nem que ele estivesse ali na rua catando latinha. Despreza essas pessoas de baixa renda. Existe uma elite em Friburgo que despreza essa gente. Infelizmente. E eu vejo isso. Infelizmente. Infelizmente, a gente tem que conviver com eles. E, Carol, estamos chegando no final do nosso podcast. Eu queria encerrar você falando um pouquinho bem resumidamente, dessa importância, né, da união do PV com o PT aqui em Nova Friburgo. Essa união está sendo muito boa para ambos, porque é uma troca de ideias que a gente tem, que no final das contas, a galera de esquerda, elas têm uma ideia de política muito parecida. É a desigualdade social que a gente luta para não ter a desigualdade social. É o direito do pobre estudar com a mesma qualidade dos ricos, entendeu? É o direito daquele trabalhador ter um salário digno e uma vida digna, entendeu? Então, quando juntou o PV com o PT, a gente falou que é o casamento perfeito, né? Não tem As mesmas bandeiras, né? As mesmas bandeiras. A gente só tem olhares, assim, um pouco mais para cá e um pouco mais para lá, mas tudo se encaixa. Então, como eu falei, foi um casamento perfeito. Casamento perfeito. Encerramos o podcast com essa frase de Ana Carolina Ramos Campos, mais conhecida como Carol. Carol, quero te agradecer imensamente. Muito obrigada por esse bate-papo. Foi super produtivo, foi muito bacana. E volte sempre ao nosso podcast. Eu te pergunto, o nome do nosso podcast é Nova Friburgo Pode Mais. Nova Friburgo Pode Mais? Com certeza. A gente ainda não disponibilizamos nem isso aqui, o que a gente pode fazer em Nova Friburgo. Então podemos muito mais, né? O céu é o limite. Carol, muito obrigada. Gente, obrigada pelo carinho, pela audiência. E até a próxima edição do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Tchau, tchau. Tchau.